amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, sempre trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre algo que vem agora ao meu coração. Hoje é segunda-feira, pela manhã eu fiz o meu devocional e não tinha nenhuma inspiração da palavra. Então eu não gravei nada. E agora eu fui no mercado comprar a mistura, para fazer o meu almoço. E qual foi a minha surpresa? Veio algo no meu coração, então estou um pouco suada que eu vim da rua, mas falei, vou sentar e vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, pois eu estou a serviço do Rei. Vocês não têm noção do que eu tenho passado, tá? Para eu não trazer esses vídeos. Às vezes vem retaliações, vem desânimo, vem várias situações para eu poder parar. Mas estou aqui. Que esse vídeo chegue até você e produza uma transformação através do bom Consolador Espírito Santo. Não olhe para minha aparência, pelos meus erros, gramaticais, e olhe somente pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos transforma, é a palavra do Senhor que nos liberta. E hoje eu continuo falando sobre a vida financeira. São duas áreas que eu mais sofro na minha vida. Uma delas Deus já restaurou, que era sentimental, onde Satanás destruiu por completo, onde eu não tinha mais nem esperança, e Deus restaurou minha vida sentimental. E a vida financeira, que Deus também tem restaurado. Eu estou vendo assim algumas mudanças, nessa área. E eu quero falar para você sobre algo, uma experiência que eu tive, para que vocês possam entender, gente, como é o mundo espiritual. Nós que somos servos do Senhor, precisamos entender que nós lidamos sim com o mundo espiritual, tá? Então, às vezes ficamos apegados só com o nosso mundo físico, às vezes vai até a igreja, então não entende porque está na casa do Senhor, na presença do Pai, mas as coisas não mudam, sempre está amarrado, sempre com muita dificuldade. Você precisa entender que tem um mundo espiritual, o nosso inimigo, ele está trabalhando contra nossas vidas. Se você é servo do Senhor e anda nos caminhos do Pai, ele vai trabalhar para segurar os seus caminhos, para fechar as portas para você. E se você não se levantar, não se posicionar, você não vence, tá? Então, às vezes pensamos que é só aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, agora é tudo um passe de mágica. Não, gente. Nós aceitamos a Jesus. O que é certo para a sua vida é a salvação eterna. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a salvação eterna está garantida, porque é Ele que garante isso para nós. E a salvação eterna não é através dos atos que eu faço, não é porque eu sou boa, não é por causa disso, é por causa da graça do Senhor. A salvação eterna é dada para nós pela graça. Se fosse por nosso merecimento, todos nós estaríamos perdidos, porque não existe nenhuma pessoa aqui na terra bom. Nós somos pecadores, nós somos terríveis. Se não tiver a graça de Deus em nossas vidas, só a misericórdia do Senhor. Entende? Então, essa questão é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a palavra diz o quê? Busque primeiro o meu reino e minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas nós precisamos entender que essas coisas acrescentadas, nós temos que fazer a nossa parte. O nosso Deus só fará o que é impossível, o que cabe a Ele, os milagres, Quando Ele tem que abrir uma porta, Ele vai colocar alguém no seu caminho para te abençoar, Ele vai tirar as barreiras da sua frente. Então, Ele vai estar fazendo essa parte que nós não conseguimos fazer, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Então, agora o que cabe a nós temos que fazer. Eu quero ter um bom emprego, então eu preciso estudar, preciso me preparar, entende? Eu quero montar uma empresa, eu preciso ir. Às vezes nós temos um medo, Se eu for, se não der certo, contamos para as pessoas jogam um balde de água fria no nosso sonho, e você fica acreditando naquilo que você ouviu. Às vezes Deus já te deu uma promessa, já falou para você, vai, eu sou contigo, assim como falou com Abraão. Teve um momento que Abraão começou a pensar, será que Deus está comigo mesmo? Abraão começou a pensar, como que Deus vai mudar a minha história? Porque a situação está difícil. Deus falou o que para ele no momento ali? Sai para fora da sua tenda. Olha para o céu, olha as estrelas do céu. Você consegue contar? Assim será a sua descendência. Então Deus mostrou para ele ali o que ele iria fazer. Mas Abraão estava olhando aquela situação, Não tinha filhos. De onde viria aquela descendência? Já estava ficando velho. Então nós nos pegamos dessa forma. Deus fala para nós que, olha, eu vou mudar a sua história, eu vou transformar a sua vida. E quando nós começamos a olhar a situação, nós não vemos como. E isso abate o nosso coração. Nós começamos a temer. Por quê? Por falta de confiar. Porque nós temos que confiar na grandeza de Deus. É Ele quem faz todas as coisas. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe como trabalha. Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar.
eles nos dão uma estratégia, eles abrem a nossa visão para alguma coisa, dão uma direção. Então é isso que ele faz. Nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, que é ele que vai nos conduzir. Então talvez você está passando aí uma resistência na sua vida financeira, você não entende porque nada dá certo, você já parou para pensar que isso pode ter algo espiritual? E como você vai vencer isso? Através das armas que o nosso Deus nos deixou, oração e jejum. Começa a orar, começa a repreender isso. Se precisar de ajuda, busca ajuda numa mulher de Deus, num homem de Deus que crê nessas coisas. Porque tem homens e mulheres de Deus nessa terra que vai te falar que não, isso não existe, né? Tem a questão da maldição hereditária, que muitos dizem que não existe. Você vê famílias, todo mundo daquela família passa por aquela situação. O vô bebia, era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o seu irmão agora é alcoólatra, você é alcoólatra, não sei. Você vê aquilo se repetindo. Pessoas da sua família que nunca foram felizes na vida sentimental, muita separação, muitas mulheres sozinhas, abandonadas. E isso aconteceu com a sua avó, com a sua mãe, com você. Isso é natural, é normal. Apenas uma coincidência? Até quando nós seremos roubados? Até quando o povo de Deus vai sofrer? O que a palavra nos diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Está na palavra todas essas coisas. Temos resistências espirituais, sim. Não temos Daniel na palavra? Esteve ali orando e jejuando por 21 dias. No primeiro dia o Senhor já deu a bênção, mas o inimigo ficou lá segurando a bênção de Daniel. E isso acontece conosco também, a todo instante. Há uma resistência espiritual. Então você precisa se posicionar em oração. Ah, mas eu estou fraco. Ore fraquinho mesmo. Fale com Deus o que você está sentindo. Repreende em nome de Jesus, porque essas coisas malignas vão sair através do poder de Deus, através do sangue de Jesus. Não é através da nossa força. Então mesmo que eu estiver fraquinho, eu vou orar. Quantas vezes eu estou desanimada, fraca, eu me levanto em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a resistência maligna. Sai em nome de Jesus. E já me dá um alívio. Você sabia disso? Sabe aquele desânimo que vem, um peso? Às vezes você não tem força nem para pentear o seu cabelo, para se cuidar, para limpar a sua casa. Você fica naquela fraqueza, naquela coisa pesada, você sente aquele peso, algo espiritual, é espiritual. Você precisa repreender isso em nome de Jesus, você tem autoridade no nome de Jesus. Nós precisamos usar isso, a autoridade que Jesus nos deu, entende? Então às vezes ficamos sofrendo porque não colocamos em prática o poder de Jesus em nossas vidas. E o que eu estava falando para você, eu estava me lembrando agora de algo. Alguns anos atrás, aí, quando eu morei nessa casinha pequenininha que eu mostrei para vocês, uma vida muito miserável, uma situação financeira muito difícil, faltava tudo, faltava as coisas para meus filhos, as portas sempre estavam fechadas, trabalhava 1 mês, 2, 5 meses, daqui a pouco me mandava embora. Às vezes eu ficava muito tempo sem conseguir um emprego, sabe? Uma barreira assim atrás da outra. E eu tentava fazer, eu tentava correr atrás, eu tentava fazer pelas minhas forças e não conseguia. E comecei a ver que tinha uma resistência espiritual e comecei a orar sobre isso. E eu me lembro de um fato muito marcante. Eu quero contar para vocês verem como que é o mundo espiritual. Um dia eu falei com meu filho, assim, tava com um pouquinho de dinheiro, ia comprar algumas coisinhas, tinha um mercado perto de onde a gente morava, né? E eu chamei meu filho para ir comigo. Isso era em torno de umas 7 horas da noite, 7, 8 horas. E aí nós fomos. Quando eu tô entrando, tinha uma rampa para subir o mercado, bem assim, antes da porta de entrar no mercado, eu vi claramente um mendigo muito sujo. Eu vi um mendigo muito sujo, sabe? Ele era escuro, tinha uma pele bem escura, aquele cabelo bem sujo. Ele estava com um saco de estopa, né? Um saco de estopa assim, sentado no mercado. O sangue de Jesus tem poder. Me arrepiando. Ele estava ali sentado. Meu Deus, tem misericórdia. E eu vi claramente. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E quando eu fui passando por ele, eu vi aquele mendigo claramente sentado ali, tá? É um espírito maligno, um espírito que trabalha trazendo miséria. Eu vi ele, passei com meu filho, entrei no mercado. E quando eu vi, eu pensei comigo assim, ó. Nossa, sentado na porta do mercado, eu vou comprar alguma coisa para ele. Olha só. Eu entrei no mercado, comprei algumas coisas que eu tinha pouco dinheiro, eu falei, vou comprar um pãozinho, esses pão de frio, sabe, que tem no mercado, e comprei, era um suco, um pãozinho e um suco.
E aí meu filho falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar pro rapaz ali, né? Aí saí com ele, quando eu saí, cadê o moço? Não estava mais lá na porta do mercado. Olhei, procurei para todo lado e falei pro meu filho, você viu o mendigo que estava aqui? Daí meu filho falou, que mendigo? Daí eu falei assim, a hora que nós subimos aqui, essa rampa, ele estava sentado aqui, um mendigo com um saco. Ele falou, não, eu não vi não, mãe. Daí não tinha ninguém aqui não. Eu falei, Guilherme, claro que tinha, pelo amor de Deus. Daí ele falou, mãe, não tinha. Quando ele falou que não tinha, eu comecei a me arrepiar. E vi que era espiritual, era um demônio. Vocês viram falando e a porta tremendo aqui do nada, né? Gente, o mundo espiritual existe. Essa mensagem é para você parar de ser roubado por Satanás. Você está vendo resistência na vida sentimental? Você está vendo resistência na sua vida financeira? Você é serva do Senhor. Não se deixe ser roubado por Satanás. Se posicione, busque a Deus. A partir dali, Deus começou a abrir a minha visão sobre isso. Eu comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida. E eu comecei a lutar, e não foi fácil, tá? Muitas noites eu me levanto pela madrugada até o dia de hoje, orando, repreendendo, expulsando, jejuando. E assim eu tenho vencido a cada dia. A minha situação hoje, comparada àquela realidade daquele dia, é totalmente diferente. Mas se eu tivesse continuado prostrada, apenas sendo religiosa, eu estaria no mesmo ponto até hoje. Então Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Necessário é que você abra a sua visão, comece a orar, comece a pedir ao Senhor, Senhor, essa situação aqui, essa resistência que eu estou sentindo é espiritual, você vai sentir arrepio, você vai ver vulto, vai sentir coisas terríveis, mas não tenha medo, confie em Deus. O que a palavra diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir em nome de Jesus. Deus quer te libertar, Deus quer transformar a sua vida. Creia nisso. Não desanime, ainda que você se sinta fraquinha, se sinta sem força, vai vir no seu ouvido, você não pode orar, você não tem poder para isso, você não consegue contra mim, você fez tal coisa no passado. Repreende Satanás e vença no nome de Jesus, amém? Que essa mensagem chegue até você e produza bons frutos através do bom Consolador Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meu Deus.